Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos estudar o livro Fator Oração. Estamos estudando, hoje vai ser a segunda reflexão no livro Fator Oração do pastor Sam Tippett. Um dos livros mais preciosos que eu já li na minha vida. Os irmãos podem adquirir lá na Junta de Missões Nacionais. Vale muito a pena ler. É uma obra que nos leva a entender a importância da oração para as nossas vidas e para a vida da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 7, do verso 7 até o verso 12. Mateus 7, do verso 7 ao verso 12. A palavra do nosso Deus diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedirem peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei dos profetas. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos em Teu nome, e estamos aqui, ó Deus, para aprender, ó Deus, sobre a oração. E queremos, ó Deus, aprender a viver uma vida mais profunda em nossa experiência de oração. Que nesta noite o Senhor nos ajude a compreender os princípios e os benefícios de uma vida de oração. Assim que eu lhe rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos ver nesta noite sobre 5 princípios da vida de oração e relacionando esses princípios com os atributos do caráter de Deus. No texto que nós lemos, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele nos diz sobre um dos princípios e sobre um do caráter do nosso Deus, que é a bondade. O nosso Deus é bom. Vamos falar juntos? O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. E isso faz parte do caráter de Deus, ele ser bom. Ele não é um Deus que ele se agrada em fazer o mal. Ele executará a sua justiça, mas o caráter dele é bom. E se nós estamos vivos, é uma oportunidade de experimentarmos mais da bondade de Deus. Quando a gente lê a obra do pastor Sam Tippett falando sobre o fator oração, ele não quer ensinar uma técnica de oração. Ao contrário, ele quer nos mostrar que nós estamos nos relacionando com um Deus que tem caráter. E por isso que eu li esse texto, associando o caráter de Deus à oração. E se você parar para perceber, Deus nos abençoa de uma forma tão grande e de uma forma tão bondosa, que as bênçãos que Ele nos dá não é pelos nossos méritos, porque nós não somos bons. Nós temos alguns momentos de bondade. Por isso que Jesus está dizendo que nós, sendo maus, fazemos coisas boas, nós somos maus. E todos nós temos o nosso calcanhar, né, aquela pedrinha que se a gente se aperta,
aí sai aquelas coisas que a gente perde o controle, não é verdade? Todos nós temos aquela falha, aquele problema. Eu estava conversando com um irmão e ele falando, né, do filhinho dele de 3 anos. E aí o filhinho veio, eu conversando e o filhinho soltou uma mentira. Aí eu virei e falei assim, você está ensinando seu filho a mentir? Não, pastor. Eu virei e falei assim, eu sei, eles aprendem, eles fazem. E às vezes nós queremos achar que nós somos bons. Jesus, ele diz que há esse lampejo de bondade em nós, porque nós temos a imago Dei, a imagem de Deus, mas o pecado corrompeu a imagem de Deus em nós. Então, o nosso caráter, ele não é como o caráter de Deus, mas o nosso caráter tem essas características do caráter de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, nós, mesmo sendo bons, conseguimos fazer coisas boas. Mas o nosso Deus é bom. Vamos falar, Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom, porque faz parte do caráter dEle. Então, o que é a oração quando nós estamos diante de Deus? O pastor Tippett nos leva então a compreender que, pelo fato de estarmos buscando a Deus, nós precisamos conhecer mais de Deus. E quanto mais conhecermos de Deus, mais vamos ter uma vida de oração mais profunda. E assim ele destaca 5 realidades que são respostas pelo fato de conhecermos a Deus. Então, se conhecermos mais a Deus, haverá mais louvor na nossa oração. Se conhecermos mais a Deus, compreenderemos então que Ele ouve a nossa súplica, ouve a nossa intercessão, ouve a nossa confissão. Ele nos ajuda em nossas lutas. A maioria de nós, quando vai orar, invariavelmente, nós temos uma lista de oração. Nós temos um catálogo de necessidades. E nós somos insaciáveis em nossos pedidos. Nós, muitas vezes, estamos orando, mas a nossa oração não é por reconhecimento de quem Deus é. Nós estamos, muitas das vezes, em nossas orações, nos relacionando como se Deus fosse um garçom. Então, nós queremos isso de entrada, isso de prato principal, queremos a sobremesa, um cafezinho e não queremos pagar a conta. Nós temos uma lista de pedidos. E nós não estamos olhando para Deus como de fato Ele é. Se nós queremos então sermos mais proficientes em nossas orações, se nós queremos de fato ter um relacionamento mais profundo com Deus através da vida de oração, então nós precisamos conhecer mais a Deus. E conhecer mais a Deus é sair dessa esfera então de um homem que está atrás de um balcão. A oração não é para você ir como você vai na farmácia. Eu preciso de tal medicação, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com a dor nas costas, porque eu estou triste, eu quero uma medicação. Então, às vezes, a gente se relaciona com Deus assim. Ou é um garçom, ou é um balconista de farmácia. A oração não pode ser somente essa experiência. A oração precisa ser um relacionamento. Fala comigo, relacionamento. Um relacionamento com Deus. Porque Deus é bom.
Amém? E quanto mais você conhecer a Deus e compreender quem é Deus, menos pedidos haverão. E a grande questão é essa, é a gente conseguir desenvolver um relacionamento com Deus mais profundo. Como que anda o seu relacionamento com Deus? Você tem mais confiança, de fato, em Deus? Vamos fazer só um paralelo do início desse ano para agora. Você está descansando mais em Deus? Você tem uma confiança maior no Senhor? Para que isso seja de fato uma realidade, como o pastor Sami Tippit nos diz, ele nos diz que nós devemos então aprender a se relacionar com o caráter de Deus. E se nós aprendermos isso, nós compreenderemos que o conteúdo da nossa oração tem que se desenvolver dentro de um propósito. Aquele que, então, busca o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, o louvará mais em suas orações. O salmista, no Salmo 145, verso 3, ele diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Então, ele está dizendo para mim, ensinando a mim e a você, que eu não estou apenas buscando uma resposta de Deus, mas eu estou identificando a grandeza de Deus na minha vida e no meu cotidiano. Então eu o louvo pelas coisas grandiosas que Ele faz, pelo favor grandioso de quem Ele é. Eu louvo pela majestade que Ele é digno de receber. Eu louvo porque eu reconheço que Ele é a verdade suprema sobre tudo e sobre todos. Muitas orações fracassam porque começam erradas. Começamos por nós mesmos, centralizamos o nosso relacionamento com Deus, não mais por um relacionamento com Ele, mas com uma projeção daquilo que nós queremos que Deus seja para nós. E por isso, então, deixamos de reconhecer a grandiosidade de quem Ele é. Muitos de nós caem no engodo mental, achando que podem argumentar para receber alguma benesse de Deus. Deus não atende o nosso orgulho, não. Ele atende a nossa humilhação, o nosso quebrantamento. A palavra de Deus diz que Ele rejeita o orgulhoso, mas Ele aceita o de espírito humilde. E o que tem o espírito humilde, louva a Deus, porque reconhece quem Ele é. Como que anda a sua oração, meu querido irmão? A sua oração está como o Senhor Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então ele reconhece quem é o Deus Todo-Poderoso, que está no céu, que rege sobre tudo, e que o nome dele precisa ser santo em todos os lugares, de todas as maneiras. Antes de pedir, precisamos contemplá-lo. Antes de buscá-lo, precisamos vê-lo. Muita experiência religiosa se frustra porque está numa projeção de si próprio para Deus, não num reconhecimento de quem Ele é, da grandiosidade de quem Ele é. Se nós olhássemos mais para Deus, menos ansiedade dominaria o nosso ser.
Se nós olhássemos para Deus e percebêssemos a grandeza dele, mais descansaríamos. Quando as ansiedades estão tomando conta do nosso ser, precisamos fazer a recomendação do Senhor Jesus, parar e olhar os lírios do campo, as árvores, os animais que não acumulam nada para si, mas que têm toda a provisão todos os dias para as suas vidas. Amém, irmãos? O louvor, então, precisa fazer parte das nossas orações. Para que isso cresça, faça um exercício essa semana. Durante o seu dia, reflita como Deus tem sido grande na sua vida. Amém, irmãos? Pare um pouco e veja, agradeça, louve-o, reconheça as coisas boas que o Senhor tem lhe dado. Amém? Porque muitas vezes a gente quer. Querido irmão, nosso coração é insaciável. Você acha que alguém fica preso no vício das drogas, da pornografia, ou diversos outros vícios, porque ele quis? Não, ele estava ali num momento parado e pensando no quê? Ao invés dele focar e reconhecer quem Deus é, o que Deus tem feito, a provisão do Senhor, ele fica olhando e fica pensando no que ele não tem. E o nosso coração é insaciável. Já percebeu? Às vezes você hoje tem tudo aquilo que você pediu lá atrás, 10, 20 anos atrás. E você tem tudo aquilo que você pediu para Deus. Mas você não se contenta. Não reconhece. Não agradece, não louva a Deus pela provisão e o cuidado dele. Então gaste o tempo, reserve um tempo nessa semana, alguns momentos diários, todos os dias, apenas para louvar a Deus. Não pedir nada, apenas louvar e agradecer ao Senhor. Então, aquele que reconhece Deus, ele começa a entender que a sua oração, ela não é só para si. E orar não é só para si. Orar, 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, pois, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ação de graças por todos os homens. A oração não é só para si. O instrumento mais poderoso que você tem de evangelização é a sua oração. Amém? Intercessão. Nós oramos por você, meu irmão. Clamamos pela sua vida e hoje você está aqui. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, irmãos. Um dia sua mãe estava aqui chorando, né, irmã? E nós oramos e falamos, um dia ele vai estar aqui sentado ao seu lado. Eu vejo e eu louvo a Deus. Eu não disse isso, irmã. Eu falei, calma, irmã. Hoje você está aqui. Vamos dar mais uma salva de palmas, meu irmão. A intercessão, irmãos, amém? Não vamos desistir, irmã Sueli. Vai estar aqui, irmã. E Deus vai agir, amém? Não é a recomendação do apóstolo Paulo nessa noite?
E o pastor Tipton, ele fala que a intercessão nasce como reação natural diante de um rei compassivo. Se Deus é movido de compaixão pelas multidões, como Jesus disse lá em Mateus 9,36, estava Jesus ao meio do mar, e ele olhou e viu as multidões, e o coração dele se encheu de compaixão pelas multidões. Ele se enche de compaixão por nós, amém, irmãos? Ele se enche de compaixão por nossas vidas. O coração que reconhece, que o conhece intimamente, não consegue permanecer indiferente às necessidades alheias. Interceder é deixar a compaixão de Deus transbordar a oração por outras pessoas, amém, irmãos? Percebam que as nossas orações precisam ter intercessão. É onde a oração se torna sacrificial. Enquanto o louvor reconhece a grandiosidade de Deus, agora nós nos colocamos em direção ao outro, ao próximo. Saímos de nós mesmos e vamos em direção àqueles outros que estão sofrendo. O apóstolo Paulo, preso em Roma, em Efésios 1,16, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Amém, irmãos? Ele preso, ele abandonado, ele sozinho, no meio da masmorra, e ele diz que ele não está orando apenas por si, mas está agradecendo, dando graças a Deus pelos outros irmãos. Aleluia, irmãos. Ore pela sua igreja, amém, irmãos? Ore pelas famílias da sua igreja, ore pelos missionários, ore pelas instituições sociais que essa igreja apoia, ore pelas pessoas que estão chegando na igreja, ore pelos filhos uns dos outros. Oremos, irmãos. As vidas serão transformadas para a glória do Senhor Jesus, amém? E contemplaremos ainda outras bênçãos maiores, amém, irmãos? Veremos, ó Deus, no final do ano, os irmãos virem aqui dando testemunho, no último culto de quarta-feira desse ano, vocês virão aqui na frente e vão dizer: meu pedido foi colocado e o Senhor contemplou, amém? Porque nós estamos intercedendo por esses pedidos, e o Senhor vai se encher de compaixão e trazer as respostas já estão chegando para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Uma igreja que ora apenas por si mesma, ela não é igreja. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, irmãos. Uns pelos outros. Nós começamos a orar ontem pela garotinha que estava com problemas, hoje já está melhorando, e logo, em nome de Jesus, estará na casa com os pais, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso grupo de oração, queridos irmãos, é para colocarmos os pedidos de oração. Não só da nossa igreja, mas por todas as outras pessoas. Então comprometa-se a ser um intercessor, amém? Levanta suas mãos aos céus e diz ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu serei um intercessor pela tua igreja e pelo teu reino. Amém, irmãos? Ore pelas pessoas, ore. Hoje nós vamos ter o nosso círculo. Grava o nome de cada irmão e leve esses nomes e leve em oração, amém? Vamos levar em orações. A irmã Luciana contou o testemunho, a família toda veio porque teve uma intercessora, né, irmã? Que lindo testemunho, e é isso que nós estamos aqui para ser, irmãos, amém? Amém? Estava longe da igreja, teve uma intercessora que trouxe a igreja toda, né, irmão Carlos? A oração é poderosa. Fala comigo, oração é poderosa. Deus responde, amém, irmãos? Nós vamos ver ainda essas coisas acontecerem. Por isso que eu e você não podemos andar ansiosos. Fala assim: eu não vou mais ser ansioso. Levanta a mão, diz pela fé: eu não vou ser mais ansioso. Amém?
Eu vou suplicar a Deus. Amém? Vou suplicar a Deus. Deus responde. Deus te trouxe hoje aqui, nós estamos vendo resposta de oração. Amém? Então descansa. Coloca a mão no teu peito e fala assim: descansa, minha alma. Deus está cuidando de tudo. Amém? Deus está cuidando de tudo. Eu fico emocionado. Estou emocionado aqui hoje. Toda provisão que eu e você precisamos está nas mãos de Deus. Amém? E Ele responde, aleluia. Ele responde. Pedimos a Ele porque cremos que Ele é poderoso. E suplicamos porque sabemos que Ele nos dará coisas boas que nós precisamos. O texto que nós lemos. O que é suplicar? É ser mendigo mesmo, né? É virar um mendigo. Nós somos mendigos nas mãos de Deus, irmãos. Não temos que ter orgulho nenhum. Joga fora a sua vaidade. Se derrama no altar de Deus e veja o que Deus é poderoso para fazer. Amém, irmãos? Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer. Súplica, então, é entrar ali diante de Deus. E você está pedindo para quem? Para aquele que conhece e sabe quantos fios de cabelo você tem. E quantos fios de cabelo caíram hoje? Ele sabe. Se Ele sabe isso, Ele sabe tudo que eu e você precisamos. E Ele continua sendo bom. Porque a bondade dEle é eterna. E é para sempre. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele pega as nossas lágrimas. Às vezes nós achamos que estamos chorando e as nossas lágrimas não terão fim. Chore no altar do Senhor, como Ana sempre chorou. E ela viu a bênção dela chegando. Suplicar, então, é o exercício da fé. É o exercício da fé. Eu sou um mendigo da fé, irmãos. Eu clamo a Deus mesmo. Eu oro, eu peço a Deus. Eu peço estacionamento, peço proteção. Agora eu estou pedindo para um exame aí, que eu estou numa fila aí de 500. Falei, Senhor, se possível, pega a minha ficha e coloca lá amanhã. Mas se tiver alguém que está precisando mais, que vai quem estiver precisando mais, mas que eu seja o próximo. Estou pedindo. Mas é na hora que o Senhor quiser, amém, irmãos? Na hora que o Senhor quiser. As súplicas refletem que nós confiamos na provisão de Deus. Então, queridos irmãos, nunca ache que o Senhor não pode suprir as suas necessidades, porque Ele pode. Uma vez eu conheci uma pessoa que falou, eu não peço nada para Deus. Eu virei e falei assim, porque você virou o Deus da sua vida. Eu peço tudo para Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Eu sou um sopro de vida, eu sou uma fumaça que logo vai acabar. Por isso eu peço a Ele. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Amém? Toma posse dessa palavra hoje, amém? Abre a sua Bíblia aí, marca aí agora, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Amém? Quem está falando é Deus.
é o Senhor. E Ele supre mesmo, irmãos. Agora, se nós estamos olhando para Deus e entendemos então que precisamos louvá-lo, entendemos também que nós devemos, que as nossas orações não podem ser centralizadas em nós mesmos, que precisamos interceder, que nós devemos suplicar a Ele, não podemos nunca nos esquecer que o nosso Deus é santo. Fala comigo, Deus é santo. Por isso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um dos atributos do nosso Deus, santidade e graça. E diante da santidade nós somos expostos. Somos pecadores. Remidos no sangue do Cordeiro. Lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas nunca podemos nos esquecer que precisamos confessar os nossos pecados. É a confissão que destrói o poder do inimigo nas nossas vidas, irmãos. Amém? Tem algum pecado? Confesse logo. Vá diante da graça do Senhor Jesus, confessa, peça perdão e faça com que todo o mal do inimigo seja anulado na sua vida. Amém, irmãos? Amém? Como se anula o poder das trevas em nós? Confissão de pecados. Amém? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, o caminho é a confissão a Deus. É exatamente isso que muitos crentes deixam de fazer, confessar. Celebramos a ceia do Senhor domingo passado. Celebramos a ceia quer dizer o seguinte: eu estou confessando que eu reconheço que Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Eu reconheço que sem Ele eu não posso viver e que, portanto, é o sangue dele que me limpa para viver uma vida em santidade. Amém? Davi pecou? Pecou. Davi adulterou? Adulterou. Davi mandou assassinar o esposo de Batseba? Mandou. O que ele fez? Salmo 51:3, reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Foi uma confissão sincera, verdadeira, não é uma autojustificação. Ele buscou uma comunhão verdadeira com Deus, pediu perdão para Deus. Não deixe pecado não confessado se acumular como obstáculo à sua comunhão com Deus. Confesse. Um grande exercício para a vida cristã é pegarmos uma folha de papel, escrevermos os nossos pecados e depois queimarmos isso. É isso que Deus faz, amém? O nosso pecado vira cinza diante do Cordeiro, amém? Não aceite condenações que venham das trevas. Busque andar no caminho do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Ele é santo, mas Ele é gracioso para conosco. Por último, queridos irmãos, esse Deus bom, esse Deus grande e poderoso, esse Deus que ouve as nossas orações, as nossas súplicas, santo e gracioso, é um Deus poderoso. Levantamos as mãos aos céus e diz assim: o meu Deus é poderoso. Amém? Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No último capítulo ali do pastor Sammy Tipton, ele fala que nós estamos diante de uma batalha, uma luta espiritual, e essa batalha só pode ser vencida com o poder de Deus.
E como nós acionamos o poder de Deus? Através da oração. Orar é uma batalha espiritual. A maior batalha espiritual é essa. E o que o inimigo de Deus tenta fazer comigo e com você? Tenta nos impedir de orar. Tenta nos impedir de orar. Então tem muitos crentes que não têm vida de oração. E tem que ter vida de oração. E tem que orar todo dia. É com oração que a gente vence as batalhas. Por que que o inimigo não gosta de culto de oração? Cria 1000 obstáculos para as pessoas não virem. Não, você vai chegar atrasado. Não, você está cansado. Não sei o que e tal. Cria 1001 obstáculos. Porque ele sabe que quando a gente está orando aqui, e onde tiver 2 ou 3, irmãos, acontece milagres, amém? E às vezes o pessoal quer igrejas lotadas, né? Muito lugar lotado, muita gente lá dentro, mas não tem oração, não tem palavra. Tem apresentações, mas não tem oração e não tem palavra. E o inimigo não está satisfeito quando a gente termina aqui, a gente faz o nosso círculo de oração. O inimigo não está satisfeito com isso, não. Porque é nesse círculo de oração que Deus vai derramar a bênção. Amém, irmãos? Deus vai derramar a bênção. Deus vai fazer os milagres. Então, não vamos recuar diante da batalha espiritual. Amém? Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Quem triunfou? Cristo Jesus, amém? Ele venceu. Ele é vencedor, amém? Jesus é vencedor. E Ele nos deu autoridade. E a autoridade é, levanta as mãos lá na sua casa, repreende, e o inimigo foge, bate em retirada. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A gente limpa a casa semanalmente, não limpa? Nessa época agora, tem que ser umas 2, 3 vezes por semana. Vira uma poeira, né, irmãos? A gente tem que tirar a poeira, não tem? Porque senão a poeira fica lá, daqui a pouquinho vem a rinite, vem a gripe, não é? Deixa a poeira acumular lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que fazer limpeza espiritual na tua casa semanalmente também, amém? Qual que é a limpeza espiritual do crente? Levantando mãos santas e declarando que Deus é o único e suficiente Salvador e Senhor da sua casa, amém? E que todo o mal sai em retirada da sua casa. Amém, irmãos? Vocês acham que eu não faço isso aqui na igreja? Limpeza espiritual? Faço. Vou lá de cima, aqui embaixo. Mas pastor, não fez só uma vez e está resolvido? Não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a, tome a sua cruz e siga-me. Então, limpeza espiritual é quando? É diária, irmão. Amém? Quer ver como o inimigo entra dentro das casas? Você está lá um dia, lá de boa. A mulher fica mais brava com você. Começa a brigar com você, você não sabe nem por quê. E nem ela sabe por quê. Ou o homem chega lá e começa a brigar com a mulher. Não tem dia assim? Ou o filho acorda emburrado. Eita. Tem discernimento espiritual. Fala comigo, discernimento espiritual. Não, fala com fé, uai. Fala discernimento espiritual. Confusão não vem de Deus. Amém, irmãos? Começou a ter confusão, hora de orar, levantar as mãos, orar. E Jesus falou que tem classe de demônio que tem que ser com jejum e oração.
Mas mês depois de crente, pastor, mês depois de crente, Deus está dando discernimento para mim. A gente fez o culto aqui, não fizemos, irmã Marisa? Nós consagramos aqui. Você estava, irmã Sueli? Quando a gente consagrou o terreno? Estava não? Mas a irmã Marisa estava, o irmão Nilton estava. Saímos todo mundo cheio de carrapicho. Mas nós oramos aqui, consagramos. Quando começou essa obra, começou a escavar, aí eu fui nesses pilares tudo, porque foi 16 metros para baixo. Aí eu, em cada buraco desse, eu vinha, olhava aqueles homens ficar pequenininhos debaixo desses buracos. Eles desciam lá e escavando para... Falei, meu Deus do céu. Eu orava assim, Jesus, não deixa esse trem desmoronar, não. Mas, Jesus, que o Senhor encha cada pilar desse com a tua glória. Amém? Para nunca abalar a estrutura dessa igreja. Amém, irmãos? Você vai construir? Faz a mesma coisa na sua casa. Está algum projeto? Vai orar também. Vai buscar o Senhor. Coloca Deus na frente das coisas e Deus vai abençoar todos os dias a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos de Deus todos os dias. Não permita confusão se estabelecer na sua vida, na sua mente, na sua família e nem na igreja. Amém, irmãos? Espírito de confusão só sai com oração. Não tem outra maneira. Nessa noite, então, a gente, através do livro Fator Oração, Sami Tipit nos ensina que a vida de oração madura não se resume apenas a pedir. Ela é uma resposta contínua de quem Deus é. Nós o louvamos pela sua grandeza, pelo seu poder. Intercedemos por causa da sua compaixão. Suplicamos confiando em sua provisão. Confessamos apoiados em sua graça e lutamos amparados no seu poder. Essas 5 respostas não são compartilhamentos isolados, mas movimentos de uma mesma vida de comunhão. Juntas, elas formam um coração que conhece a Deus profundamente e reconhece a Ele em toda a sua existência. Que nessa semana, queridos irmãos, nós possamos percorrer essas 5 respostas em nossa oração diária. Vamos fechar dizendo essas 5 respostas dessa oração que aprendemos nesta noite. Vamos colocar: louvor, intercessão, súplica, confissão e luta. Que nós aprendamos a confiar no caráter grandioso do nosso Deus. Possamos nos refugiar no seu coração rico de compaixão. Possamos a cada dia confiar na sua provisão, apoiados sempre na sua graça e lutarmos na força e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Que não sejamos apenas pedintes, mas sejamos homens e mulheres que vivem na santa presença do nosso Deus. Coloque a sua vida agora diante do Senhor e agradeça toda a bondade, todo o amor dEle, toda a graça dEle. Coloque agora diante do Senhor tudo aquilo que tem de anseio. Coloque os seus familiares que ainda não se converteram no altar do Senhor. Coloque também agora diante do Senhor as suas necessidades. E coloque agora e peça que o Senhor venha proteger, guardar sua vida, sua família, de toda obra maligna, de toda inveja, de todo laço de morte, que tudo isso seja desfeito
no precioso nome de Cristo Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Tu és grande, poderoso, amoroso, santo, rico em favor. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso te exaltamos nesta noite. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Apresentamos nossas vidas, nossas famílias ao Senhor. Suplicamos nesta hora, ó Deus, sobre cada necessidade e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revista com a sabedoria e o poder do alto. Que nós, ó Deus, aprendamos, ó Deus, a viver uma vida de oração mais profunda, mais madura contigo. E que, ó Deus, o Senhor nos dê a possibilidade de contemplar, ó Deus, a resposta a cada súplica, a cada oração, como hoje contemplamos a resposta e a súplica, ó Deus, da vida da irmã Márcia, com o seu filho aqui entre nós. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo, abençoando o seu trabalho, abençoando, ó Deus, toda a obra daquilo que o Senhor colocar nas mãos dele, Senhor. Que o Senhor continue a nos guardar e a nos proteger. Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Carlos, da irmã Luciana, toda a sua família, a vida da família da irmã Sueli, a vida da família da irmã Cristiane, da vida da família da irmã Marisa, a vida do Rômulo, do irmão Newton, do irmão Oliver, ó Deus, da irmã Gabriela. Colocamos também a vida do irmão Wellington, ó Deus, o Vitor. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a vida dos teus servos, cada família aqui representada, e que, ó Deus, o Senhor continue usando este culto de oração para, ó Deus, derramar a tua bênção, fortalecer a tua igreja e, ó Deus, nos conduzir a cada dia na tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.